Olá, caríssimo. Esse é o 8º de uma série de 14 programas que estamos a desenvolver sobre as obras de misericórdia, que são 14, 7 obras corporais e 7 obras espirituais, para despertar a nossa consciência e nos impulsionar a fazer gestos concretos, sobretudo em favor do pobre, do pequeno, do indigente, do faminto, do sedento, do necessitado, seja dos bens imprescindíveis para o corpo e para a alma. As obras de misericórdia são divididas em 2 grandes categorias: as obras de misericórdia espirituais e as obras de misericórdia corporais. Já dedicamos 7 programas às obras de misericórdia espirituais. No programa anterior, falamos da primeira obra de misericórdia corporal, que é dar de comer a quem tem fome. Hoje vamos refletir a segunda obra de misericórdia corporal: dar de beber a quem tem sede. E a primeira afirmação que nos vem à mente não pode ser outra, uma afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo. O que foi que nosso Senhor Jesus Cristo falou especificamente sobre esta obra? Deixemos de lado dar de comer a quem tem fome, já falamos disso no programa passado, mas detenhamos-nos neste elemento que se encontra na natureza, a água. Hoje vamos falar exclusivamente da água. Onde está a obra de misericórdia, dar de beber a quem tem sede, nos lábios de Jesus? Durante a sua pregação, Jesus falou especificamente desta obra de misericórdia? Sim, ele falou. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 42. Todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca, a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá sua recompensa. Esse texto é clássico, mas aqui nós temos um dado que não pode ser desconsiderado: por ser meu discípulo. Dar água para saciar a sede de quem quer que seja. Porém, é o objeto das atenções de Jesus e é aquilo que ele vai considerar também no dia do juízo final, na narrativa já conhecida, muito famosa, do juízo final no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Quando o Senhor vier na glória para julgar todos os homens, colocará uns à direita e outros à esquerda. E dirá aos que estiverem à direita: vinde benditos para o reino do meu Pai, preparado para vós antes da criação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber. Essa segunda frase que nos interessa. Aqui não aparece por ser meu discípulo. Aqui o contexto parece insinuar que saciar a sede não é apenas uma obrigação nossa a determinadas pessoas só porque elas são discípulos de Jesus. Não, aqui é qualquer ser humano que esteja sedento. O outro texto, Mateus 10, 42, ele de certa forma particulariza este dever nosso de saciar a sede de quem quer que seja, porque aqui a motivação é quem está sedento, quem está ali precisando de água é um discípulo de Cristo. São 2 contextos diferentes, não conflitantes, mas complementares. Tanto é meritório dar de beber a quem quer que seja, quanto é meritório dar de beber ao sedento por ser discípulo de Cristo. Há um outro texto que não vamos colocar na tela, mas que é do conhecimento de todos. É uma frase de 2 palavras que nosso Senhor Jesus Cristo pronuncia na cruz.
ele está profundamente sedento. E diz: tenho sede. Os padres da igreja viram nesta afirmação, mais do que a sede corporal, é a sede de almas, é a sede da salvação do gênero humano, é a sede de resgatar a humanidade, é a sede de não permitir que os homens sejam condenados, é a sede de, com o seu sangue derramado, redimir todos os homens e reconciliá-los com o Pai. Tudo isto é correto, mas o primeiro sentido dessa afirmação de Nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário é o sentido básico, é a sede física mesmo. Lembremos-nos que Nosso Senhor está terminando sua vida terrena e as horas que antecederam esse momento crucial foram horas de profunda angústia espiritual e material. Jesus passou a noite provavelmente em claro, preso. Ele que fora preso na Quinta-feira Santa no Jardim das Oliveiras. A Escritura não diz, os Evangelhos não narram nada sobre a noite da quinta para a sexta-feira, vivida por Nosso Senhor Jesus Cristo, mas certamente foi uma noite terrível em todos os sentidos, de profunda perturbação, de profunda angústia. No final da manhã, o julgamento iníquo, depois a flagelação de Nosso Senhor Jesus Cristo, a coroação de espinhos, os escárnios, os deboches dos soldados, da turba, dos seus inimigos, da multidão que queria vê-lo morto. E depois o longo trajeto do local da flagelação até ao Calvário. Compreende-se que, do ponto de vista físico, Jesus estava esgotado. Jesus havia derramado já muito sangue, havia carregado pelo menos a parte horizontal da cruz, na qual os seus braços foram crucificados. É perfeitamente plausível que ele tenha feito aquele pedido: eu tenho sede. E em resposta nós sabemos o que os soldados fizeram. Não deram água para Jesus, mas vinagre, fel, e Jesus rejeitou. Aqui nós temos talvez a relação mais explícita do corpo de Jesus com a água. Tenho sede. Saulo, Saulo, por que me persegues? Diz Nosso Senhor Jesus Cristo. Saulo estava perseguindo a igreja, mas quem persegue a igreja persegue Jesus. A sede de Jesus é a sede da igreja, a sede da igreja é a sede de Jesus. Mas também voltando ao tema do juízo final, lembremos-nos: tive sede e não me destes de beber. Quando foi que te vimos com sede e não te demos de beber? Tive sede e me deste de beber. Quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? A resposta de Jesus é significativa. Todas as vezes que fizestes isto a um destes meus pequeninos, foi a mim que o fizeste. Foi a mim que o deixaste de fazer, ou foi a mim que o negaste. Então, no juízo final, Jesus está presente na pessoa de todo ser humano, sedento, faminto, preso, enfermo. Mas hoje, detenhamos-nos sedento. Qualquer pessoa sedenta é a manifestação de Jesus com sede. Pedir um copo d'água ou pedir água. No próximo bloco nós vamos ver de forma mais genérica que dar de beber é muito mais do que o gesto de ir na cozinha, de ir dentro de casa, pegar a água ou pagar água mineral de qualquer natureza para alguém beber. Um gesto bonito de solidariedade, sem dúvida alguma. Há uma dimensão mais ampla, eu já antecipo a vocês, uma intenção, não se pode excluí-la também, ecológica. E vamos tratar disso no segundo bloco com um texto da encíclica Laudato Si, de Papa Francisco. Caríssimo, talvez de todas as obras
corporais de misericórdia, esta demande, mais do que as outras, uma reflexão mais abrangente, que toque não apenas a questão da água que está na nossa casa, na torneira da nossa casa, mas uma questão bem mais ampla que envolve os nossos mananciais, os nossos rios, a água potável. Certamente esta segunda obra corporal de misericórdia nos impele a refletir sobre esse dado, sobre esse presente, sobre esse dom que Deus colocou na natureza e que desperdiçamos muitas vezes. Esta obra de misericórdia, no juízo final, segundo as palavras de Jesus no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, é um dos paradigmas para o julgamento de nosso Senhor. Seremos julgados sobretudo pelas obras de misericórdia. Tive fome e me deste de comer, ou não me deste. Tive sede e me deste, ou não me deste de beber. Estive nu e me vestiste, ou não me vestiste. Preso e me visitastes, ou não me visitaste. Enfermo e fostes ver-me, ou não fostes ver-me, e assim por diante. De novo, dar de beber a quem tem sede. O cumprimento desta obra de misericórdia corporal assume muitas modalidades. O mais simples, o mais óbvio, o mais comum, o mais corriqueiro é este: é pegar um copo com água e dar a uma pessoa. Dentro da nossa casa, à frente da nossa casa, tomar a iniciativa de ir ao encontro de pessoas tomadas individualmente, ou a famílias, ou a instituições, presentear a água, ou comprar a água, ou possibilitar, ou disponibilizar a água para uma pessoa, para mais pessoas. Mas há outros sentidos mais amplos e se referem não apenas à água a que temos acesso, mas à água que se encontra na natureza. O planeta Terra parece que é constituído em 2/3 de água. Boa parte dessa água não é potável, é salgada, a água do mar. Mas há mananciais de água doce. E são esses mananciais que garantem a bebida desse elemento imprescindível na natureza e para a nossa vida, que é a água. Esses mananciais são rios, são lagos, são lagoas, são cachoeiras, enfim, de onde famílias, comunidades, cidades, países até sobrevivem graças a esses mananciais. Os estudiosos de geologia e de outras ciências afins hoje são quase unânimes em dizer que é um elemento em crise no nosso planeta. São milhões e milhões de pessoas que precisam da água e não têm água suficiente para viver. A situação é particularmente dramática em determinados países do Oriente Médio, da África, da Ásia. Mas também esse é um problema também do nosso país. Cuidar da água, protegê-la, defendê-la, não permitir que ela seja desperdiçada, não poluí-la, isso é um dever de todos os seres humanos. Cuidar da natureza é cuidar daquilo que Deus nos presenteou. Enchei a terra, povoai-a e submetei-a. É a ordem do Senhor Deus aos nossos primeiros pais, lá no livro do Gênesis. O Brasil é um país que tem muitos mananciais de água. O aquífero Guarani, que é um dos maiores do mundo, ele é uma riqueza da nossa natureza aqui no Brasil, gigante pela própria natureza.
mas temos os nossos desafios. Ainda precisamos aprender a proteger esses nossos mananciais, cuidando bem deles, com uma série de medidas que vão desde o reflorestamento, desde o cuidado com a natureza, a proteção do solo, o uso racional de todos os elementos que Deus colocou na natureza, e isso vai do Oiapoque ao Chuí, o uso racional do solo nas cidades grandes, o uso racional do solo nas cidades do interior, e por aí vai. Para que nós possamos beber e possamos possibilitar essa água que é uma riqueza para nós e para todos, é preciso uma série de medidas e medidas constantes, uma reeducação da mente, dos nossos costumes, dos nossos relacionamentos, sobretudo no trato com a natureza. Coisas pequenas, mas que somadas acabam trazendo um grande contributo para a própria natureza e, por conseguinte, para todos nós. Poluir os rios. Isso é uma forma de incorrer naquela frase de Jesus que será pronunciada no juízo final. Tive sede e não me deste de beber. Mas como foi que eu não dei de beber? Você não permitiu que essa água potável, limpa, pura, transparente, necessária para tantas pessoas, que esta água chegasse até a torneira deles. Porque você poluiu os rios, porque você colocou dejetos nos rios, porque você expôs o lixo, a podridão nesse manancial. E assim, muitas pessoas não tiveram acesso à água. Eu tive sede neles. E você não me deu de beber, porque você impediu que esta água chegasse até eles. Nessa perspectiva, o juízo final cai como uma bomba para cada um de nós, porque nos obriga a ultrapassar esta cena verdadeira, sincera, de fato, que está incluída na ordem de dar de beber a quem tem sede, que é um mero copo d'água, de água fresca, a quem quer que seja que bata a nossa porta. A questão é muito mais ampla, porque esse elemento, a água, encontra-se na natureza. O pão, sim, sem dúvida alguma, mas no programa anterior nós vimos pão, a comida, o feijão, o arroz, o macarrão, a carne, o ovo, enfim, isso de certa forma está na natureza, mas nós compramos, nós adquirimos, ou nós fabricamos, está na nossa casa. Mas a água está na natureza. É o nosso relacionamento bom ou mau com ela. E com o contexto no qual ela se encontra. Portanto, a natureza que nos obriga nessa reflexão sobre a água a uma postura responsável diante da natureza. Permitam-me citar um parágrafo da carta encíclica Laudato Si. Seja louvado, meu Senhor, são as primeiras palavras dessa carta encíclica, palavras pronunciadas pelo próprio São Francisco de Assis. Há um parágrafo desta carta encíclica que merece nossa consideração. Vamos colocá-lo na tela e depois tecer algumas considerações. É um parágrafo profundamente atual, gravíssimo e que não pode deixar de ser lido e comentado nesse argumento dar de beber a quem tem sede. Laudato Si, número 8. O patriarca Bartolomeu tem se referido particularmente à necessidade de cada um se arrepender do próprio modo de maltratar o planeta. Porque todos, na medida em que causamos pequenos danos ecológicos, somos chamados a reconhecer
a nossa contribuição, pequena ou grande, para a desfiguração e destruição do ambiente. Sobre este ponto, ele pronunciou-se repetidamente, de maneira firme e encorajadora, convidando-nos a reconhecer os pecados contra a criação. Quando os seres humanos destroem a biodiversidade na criação de Deus, quando os seres humanos comprometem a integridade da Terra e contribuem para a mudança climática, desnudando a Terra das suas florestas naturais ou destruindo as suas zonas úmidas, quando os seres humanos contaminam as águas, o solo, o ar, tudo isso é pecado. Porque um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. O texto é muito forte e muito acertado. O cuidado que nós devemos ter com a natureza. Sim, é verdade, uma parcela da responsabilidade de tudo isto é dos governos, municipal, estadual, federal, das instituições internacionais, mas também é um dever de cada um de nós. Você que nos escuta, eu vou ser bem claro, se tem um manancial perto de sua casa, cuide dele, não desmate, não polua. O lixo da sua casa não jogue nos rios, não jogue na rua, mas no local adequado. E se não tem, reivindique junto às autoridades. Cuide da natureza. O lixo que você coloca na sua casa, quando se chove, esse lixo entope os bueiros e causa danos para muitas pessoas, enchentes, enxurradas. Isso tudo quando a cidade não está limpa, não é bem cuidada, quando nós não cuidamos da natureza, quando nós poluímos, emporcalhamos, com o perdão da palavra, o ambiente em que vivemos, isso tem um reflexo negativo terrível nos nossos mananciais. Tive sede e me destes de beber. Que Deus Todo-Poderoso, nesta segunda obra corporal de misericórdia, nos ajude com seu Espírito a cuidar bem dos nossos mananciais, a cuidar bem da nossa natureza. Assim agindo, nós estaremos cumprindo esta segunda obra corporal de misericórdia. Amém.